os exercícios finais, né? Agora eu não lembro os números, mas os dois últimos, o referente à força magnética e o referente ao torque. Professor, olha só. Vou fazer a correção deles detalhada. Fala. Já que o senhor vai fazer eles, a gente precisa colocar lá no gabarito as respostas? Ou esses dois não? Precisa, né? Eu acho que é importante. Enfim, é como atividade, né? Eu estou contando como atividade. Tá? Mas que eu vou fazer e tu pode postar, e tu vai postar como valendo nota, mas eu acho que é importante tu também ter uma interpretação. Ou seja, essa interpretação é ver o que eu faço e fazer o teu apontamento. Então, isso tá bom. contando. Olha. Tu vai fazer a questão 8 toda? Vou fazer a 8 e acho que a 8 é a 9, né? Ou 7, 9, não, a 8 é dividida em 3. Eu vou fazer tudo. É 7 e 8, professor. É 7 eu vou fazer 8. as duas. A do torque, que é dividida em 3, eu vou fazer também. Ah, beleza. Tá. Então, era essa questão aqui, né? A primeira. Vou fazer essa e depois a do torque. Acho que essa questão aqui ela é simples, mas os números que envolvem ela não são. Né? Ou seja, esse P é um número, né? Uma potência. Então, a questão é simples, mas os números não. E tem um detalhe aqui que eu espero que vocês tenham assistido a aula do Avagem, né? Que estava sugerido ali. E vai falar desse detalhe aqui, né? Ou seja, você tem um vetor que tem uma magnitude, né? E tem uma direção. Ou seja, você conhece a magnitude e você conhece a direção dele. Quais são as coordenadas desse vetor? Bom, vamos comentar sobre isso. Tá. Então, o nosso problema, ele quer, né? O que a gente precisa para ele está aqui, né? O P, o V e o P. Todas essas variáveis estão descritas aqui no problema. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém na lista. Tá. Então, o P aqui, o B aqui e o V está aqui. Então, a gente vê, o V tem uma série de informações, porque o V é um vetor. Eu não vou botar 10 na 6 aqui. E eu também não posso colocar 10 na 6 vezes o vetor. Né? Porque esse vetor aqui, qual é a magnitude desse vetor? O vetor V, esse vetor V, aqui eu estou numa superfície em cima de um livro. Esse vetor V menos J menos V menos J mais K, ele tem módulo raiz de 2, né? Ou seja, o módulo dele é raiz de 2. Então, eu não posso multiplicar esse número por este vetor, porque eu vou desconfigurar o vetor. Tá. Vamos ver o que acontece com isso. Então, o vetor V ele tem magnitude 10 na 6, né? E ele está na direção menos J mais K, ou seja, ele está indo numa direção e ele tem essa magnitude. Então, como é que eu vou tratar disso? Então, se ele tem magnitude 10 na 6, então quer dizer que o módulo do vetor é 10 na 6. O vetor unitário menos J mais K indica a direção e o sentido da velocidade, certo? Porém, esse módulo desse vetor aqui não é unitário. Qual é o módulo desse vetor? Dá para a gente enxergar. Qual é o módulo desse vetor? Esse vetor aqui, ele tem módulo raiz de 2, né? Ou seja, eu teria menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 2. Então, o módulo desse vetor aqui é raiz de 2. Não é 1. Então, o que eu sei? E a gente sabe que um versor, né? Se U é um vetor unitário, ou seja, módulo 1, ou seja, ele é um versor. Né? Então, 10 na 1, 10 na 6 vezes
o módulo de U é 10 na 6. Porque o módulo de U é 1. Então, a pergunta é, qual é o vetor, né, que tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor menos I mais menos J mais K, e é unitário. Então, a questão é qual o vetor, mesma direção, mesmo sentido, e o vetor menos J mais K, e módulo 1 é o versor do módulo, né? Ou seja, quem tem a mesma direção e sentido desse vetor aqui, né, que eu vou chamar de U, quem tem a mesma direção desse vetor aqui é o versor, e o módulo dele é 1. Então, o que acontece? A gente precisa calcular, então, o versor do vetor menos J mais K. Como é que eu calculo o versor? Né? Então, se U é menos J mais K, o módulo dele é raiz de 2. Então, U é o versor de U. Então, como é que eu faço? Então, U aqui é grau A, né? Então, eu divido as componentes do meu vetor U no módulo. Então, eu divido menos J por raiz de 2 e divido K por raiz de 2. Ou seja, eu dividi a componente no módulo. Isso aqui a gente viu lá no grau A. Tá? Isso é uma questão da disciplina que é importante a gente ressaltar, que a disciplina, por mais que as avaliações não são cumulativas, mas o conteúdo é cumulativo. Então, tem que saber essas coisas. A gente viu no grau A, tá dado. Já foi cobrado. Então, saber calcular um versor. Né? Então, o que acontece? Então, o meu módulo, o meu vetor V é 10 na 6 vezes o versor desse vetor aqui. Por quê? Porque o que acontece? Se eu fizer um módulo disso aqui, o módulo de 10 na 6 é 10 na 6. O módulo do meu vetor, o módulo desse vetor aqui, meu vetorzão, é quanto? O módulo do vetorzão é 1. Então, vai ficar 10 na 6. Né? Ou seja, satisfaz o que o problema diz. Magnitude tem que ser 10 na 6. Magnitude dele é 10 na 6. Né? Magnitude dele é 10 na 6. E o vetor U é o versor do vetor Uzinho. É esse aqui. Ou seja, ele preservou a direção e sentido do vetor. Ele estava do vetor, a direção e sentido que estava essa partícula. Ou seja, nós fizemos aqui tudo de maneira a preservar a informação que o problema estava dando. Então, o meu vetor V é esse aqui. Ou seja, vai ficar 10 na 6 sobre raiz de 2, né? Porque a raiz de 2 é comum nas duas parcelas, então eu posso colocá-la em evidência. Então, se eu coloco ela em evidência, vou 10 na 6 sobre raiz de 2. Ah, muito bom. Então, o que nós temos? Nós queremos calcular esse produto vetorial aqui. E vezes V versus o P, ou seja, eu quero calcular esse produto vetorial. A primeira coisa que nós temos que nos questionar é quem é essa multiplicação, QV. Lembra, o Q é um número real, é um escalar. Né? O V é um vetor. Como é que eu faço a multiplicação escalar-vetor? Ora, como eu disse, o conteúdo é cumulativo. Isso aqui é a primeira aula. Multiplicação de um escalar por uma matriz, né? Um vetor é uma matriz. Então, eu estou multiplicando o Q no V. Então, eu vou multiplicar esse número por esse. Como é que eu faço essa multiplicação? Ora, 1,6 sobre raiz de 2 vezes o 10 na 19 vezes 10 na 6. Então, como é que fica 10 na 19 menos 19 vezes 10 na 6? Potência de mesma base. O que a gente faz com os expoentes? Somam eles, né? Somando eles, eu encontro o expoente 10 na menos 13. Então, esse resultado aqui corresponde a esse resultado aqui. Ou seja, é isto aqui que vem aqui. Tá? Então tá. Bom, então a gente vê. O problema não era tão difícil. Eu acho que ele era mais simples que o do Clark.
mas os números dele não são nem um pouco amistosos. Tá? Agora, então, vamos adiante. Vamos ver o que acontece aqui. Já sabemos quem é o Q vezes V. Sabemos quem é o B, sabemos quem é o Q vezes V. E eu vou fazer o seguinte, só para uma questão de não precisar digitar tudo isso aqui, ou escrever tudo isso aqui, né? Escrever 1,6 sobre raiz de 2 vezes 10 na menos 13. Para eu não precisar escrever isso toda vez, eu vou chamar esse número, eu vou chamar todo esse número aqui de A. Ou seja, eu vou pegar todo esse número e botar dentro dessa constante. Tá? Para ficar mais simples a escrita. Né? E aí, quando tiver A no final das contas, quando tiver o A grande, eu vou lá e coloco esse número no lugar e faço as contas finais. Isso é um recurso muito utilizado. Então, tá. Então, né? O que acontece? O A é esse número aqui, né? Então, eu coloquei aqui. Então, o A vezes menos J vai ficar AJ e o A vezes K vai ficar AK. Aqui, ó. Né? O B. O B, ele só tem número, ele só tem componente em K, ou seja, o B, a escala dele é Tesla, né? Só para lembrar que esse aqui é de Tesla. Então, o B, o vetor B, a direção dele é a direção do eixo das cotas. Então, está aqui. Bom, agora resolver o determinante. Resolver determinante, a gente sabe resolver, né? Bom, só vai ter esse determinante, só vai ter o resultado, só vai ter componente no eixo das abscissas, né? Porque no eixo das ordenadas, 0 e 0, nas cotas 0 e 0. Então, só vai ter componente aqui, que vai ser menos 0,004 vezes o A. Lembrando que o A é toda essa geringonça aqui, né? Então, eu tenho esse número vezes o A. Bom, tá. Como é que fica? A minha resposta é essa, né? Eu vou substituir no lugar do A, eu vou colocar o valor de A, né? Que é esse aqui. E aí vou fazer a continha. Então, para fazer a continha, é interessante a gente escrever esse número aqui na forma de notação científica, né? Ou seja, esse número aqui é 4 vezes 10 na menos 4. Por que é menos 4? Tem quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, é 10 na menos 4, porque é depois da vírgula. Bom, então, novamente, eu tenho uma multiplicação. Nessa multiplicação, eu tenho potência de mesma base. Se eu tenho potência de mesma base, eu vou somar os expoentes, né? Bom, menos 4 com menos 13 dá menos 17. A resposta final é menos 6,4 sobre raiz de 2 vezes 10 na menos 17. Opa, aqui eu fiz aqui tem umas bobagens, né? Umas bobagens aqui, professor. E sim, né? Olha só o que está errado aqui. Aqui está errado. O A é só esse valor aqui, né? Ou seja, isso aqui não entra. É só o I. Né? Ou seja, o A é só esse valor aqui, ó. É isso aqui, eu coloquei no lugar aqui, né? Ou seja, só isso aqui. Vou botar da mesma cor. Tá? Então, o I continua a mesma coisa, né? Então, é isso aqui. Só não tem isso aqui. Aqui. Embaixo também tem que sair? Sim, claro. Feitinho. Então, agora sim tá certo. Eu estou calculando o vetor f, né? Então, eu só substituir esse valor aqui
que eu fiz essa substituição? Por que eu escrevi essa constante A? Simplesmente porque eu tinha preguiça de carregar isso o tempo todo. Né? Só por isso. E eu estava, então, né? Lembrando que o A... Opa, tá? Então, o A, tá? A constante que eu criei aqui, nada mais é... Ela é só um artifício que eu criei. Não tem nada de misterioso. Ou seja, é esse valor aqui, Ctrl C, Ctrl V. Né? Então, vou botar tudo na mesma cor. Tá? Certo? Então, eu sei que o A vale isso, que o F é isso, portanto, eu tenho esse desenvolvimento aqui. Tá? Aquilo que eu disse, né? O problema, a dificuldade do problema, da resolução desse problema, são os números, né? São os números que são feios, mas nada mais. E aí entra uma situação que eu vejo nas questões, esse aqui é um problema de física, né? Que eu vejo quando vocês chegam lá nas disciplinas, né, técnicas lá, nas teorias eletromagnéticas da vida e se deparam com esse problema, a dificuldade que vocês têm é com os números, né? São feios, porque a geometria analítica, o produto vetorial, foi a coisa mais simples que vocês tinham para fazer. Bom, agora, aqui. Aqui é a história do torque. Vocês têm, então, as forças, cada uma do módulo de 2 newtons, cada força tem módulo de 2 newtons. Tá? Atuam sobre uma partícula que está sobre um plano XY, num ponto P, dado pelo vetor R. Ou seja, essa posição, o que ele está descrevendo para mim aqui? Ele está descrevendo a posição da partícula. A partícula está num ponto P, né? Ou seja, a minha partícula está aqui, ó. A minha partícula. Né? Essa distância da origem até o ponto P é de 3 metros e o ângulo é de 30 graus. E o ângulo aqui com o eixo das abscissas. Tá. Então, ele pede o seguinte, eu tenho a força 1, é paralela ao eixo das abscissas, a força 2 ao das ordenadas e da força 3 ao das cotas. Qual o torque devido a cada uma das forças em relação à origem? Então, vamos ver o seguinte, vamos ver essa posição. A primeira coisa que eu vou tratar é da posição. Olha só, a posição, né? O meu ponto P, aqui, vou dizer para vocês, né? Ele está a 3 metros da origem, né? Conforme o problema está dito aqui, e com um ângulo de 30 graus. Então, eu tenho o que a gente chama de vetor posição. Né? Então, esse meu vetor posição, ele tem componentes Rx e Ry, né? Bom, como é que eu vou determinar um vetor? Eu conheço essas características. Novamente, voltamos lá no grau A. A gente tinha que decompor um vetor. O Rx. O Rx é 3 cosseno 30, né? Ou seja, a projeção do Rx é sobre o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é adjacente ao 30 graus. Então, é 3 cosseno 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O Ry, né? O Ry é cateto oposto aos 30 graus. Então, ele é seno, né? Então, se ele é seno, o seno de 30 é 1/2. Então, o meu vetor posição é 3 raiz de 3 sobre 2 e 3/2. Então, esse é meu vetor posição. Bom. Então, primeira coisa, a força paralela ao eixo das abscissas. Se ela é paralela ao eixo das abscissas, o módulo é 2, então o vetor F1 só pode ser 2i, né? É isso? Então, eu tenho... Ela é paralela ao eixo das abscissas, vamos só fazer aqui um desenho, ou seja, aqui está minha posição e ela vai para cá. Ou seja,
paralela às abscissas. Então, ela é 2, certo? Bom, tá. Então, se eu for fazer o produto vetorial, na hora que eu faço produto vetorial, eu tenho essa situação. Né? Eu tenho R e F. R versus F. Então, quem é meu R? Aqui. Quem é meu F? Aqui. Faço o produto vetorial. Faço o determinante. Então, resolvendo o determinante. Né? Aqui é a parte mais simples do problema. Resolver o determinante. Nós vamos ver que nós vamos ter uma componente em K, né? Ou seja, o torque, quando eu tenho... o torque ocorre, por exemplo, numa situação bidimensional, o vetor torque, ele só tem componente em K. Então, o torque é menos 3K, ou seja, o torque é para baixo, né? 3 unidades, 3K. Né? Ou seja, o módulo do torque é 3 Nm, né? Ou seja, qual é o tamanho do vetor tal? O tamanho do vetor tal é 3 Nm. Bom, agora vamos aplicar, vamos resolver isso de forma geométrica. Resolver isso de forma geométrica, usando essa fórmula. Vocês lembram? Na aula passada, eu falei dessa fórmula. Precisava fazer essa fórmula? Não. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que isso aqui é uma outra forma de resolver. Né? Poderia também ser resolvido dessa forma. Onde você vê, você visualiza essa configuração aqui, você visualizou essa configuração, e lembrou o seguinte, bom, como isso aqui é um produto vetorial, como o torque, ele é um produto vetorial. Né? Ou seja, o torque é um produto vetorial. A definição do produto vetorial diz que o módulo do produto vetorial é o módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Muito bom. Então tá. Quem é o módulo de R? É 3. Quem é o módulo de F? É 2. Qual é o ângulo entre eles? O ângulo entre eles é de 150 graus. Então, o ângulo entre o vetor, né, F e o vetor R é de 150 graus. Esse θ é o ângulo entre eles, né? Então, como é que eu sei que é 150 graus? Se eu fizer um prolongamento dessa reta aqui, né? Como esse vetor é paralelo ao eixo X, claramente esse ângulo aqui é de 30 graus. Toda essa volta aqui é de 180. Então, falta quanto? Falta 180 menos 30 dá 150 graus. O ângulo entre o R e o F, né, é de 150 graus. Né? Quanto é que vai ter que dar o módulo do torque? Bom, o seno de 150 é um meio positivo. A resposta deu exatamente quanto? Esse. Tem que dar diferente? Não. É a mesma coisa. A gente fez o mesmo procedimento lá com o determinante, ele está embutido nessa conta aqui. Tá? Pode fazer de qual maneira? A que você se sentir mais confortável. Estou mostrando todos os lados. Tá? Essa questão eu peguei de um livro de física e ele resolve dessa forma aqui. Né? Mas aqui eu estou resolvendo das duas formas. Agora vamos pegar a paralela ao F2. Né? A F2 é paralela ao eixo das ordenadas, ou seja, ela vai em direção ao eixo Y positivo, ou seja, a F2, não F1, né, professor? Que F2, é 2J. Porque como está dito lá no início do problema, né, o módulo da força é 2. Mesma ideia. R vezes F, tá aqui o R e está aqui o F. Tá? Aqui. Não preciso nem imaginar o desenho. Nem saber qual é o ângulo entre R e o F. Não precisa saber nada disso. Só calcular o determinante. Calculando o determinante, nós vamos ter de novo
componente apenas em A. Tá? Então, o módulo nessa direção vai ser 3 raiz de 3 Newton metro, né? Ok? Então, calculando o determinante. Aqui eu não preciso nem saber como é que é o ângulo entre o R e entre o F. Mas aqui sim. E aí, qual vai ser o ângulo entre R e o F? Aqui está o esquema. Tá? Então, aqui está o R e aqui está o F. Tá? Então, eu tenho um ângulo entre eles. E aí, se eu for aplicar a definição geométrica do produto vetorial, que é essa aqui, tá? Se eu for aplicar essa definição geométrica, eu preciso saber quem é o θ. Esse θ, o que vai acontecer? Bom, se eu traço de forma paralela aqui, eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, uma regrinha chamada do paralelismo, né? Então, o que eu sei? Que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se aqui é 30, aqui só pode ser 30. Tá? Então, 90 mais 30 é de 20 graus. Tá? Então, deu 120 graus. Dessa maneira, é só substituir as coisas, né? O módulo do R é 3, o módulo do F2 é 2 e o seno de 120. Seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Faço as contas. Olha só. Mesma coisa. Certo? Tinha que dar diferente? Não tinha que dar diferente, porque ele está tratando da mesma coisa. Ou seja, isso aqui é a definição geométrica do produto vetorial, né? Você viu na aula passada. Isso aqui também, né? Ou seja, o módulo do produto vetorial também é definido dessa maneira. Tá. Vamos para o F3. O F3 agora é em direção ao eixo das cotas, né? Então, é 2K. Então, como é que fica se eu for fazer o determinante? Então, eu vou calcular o determinante aqui. Tá? Fazendo o determinante, agora eu vou ter um vetor só nas abscissas, né? Não, nas abscissas e nas ordenadas. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 3 para I e menos 3 raiz de 3 para J, né? Por que é menos? Porque aqui é positivo, mas eu tenho esse sinal negativo aqui, né? Desta maneira, o módulo desse vetor, calculando o módulo desse vetor, nós temos que o módulo desse vetor é 6. Bom, 6. E aí? Então, aqui não tem nenhuma novidade. Produto vetorial, calcular módulo de vetor. Agora, se eu tenho esse esquema e o meu vetor, né, ele está apontando para cima. Esse vetor aqui, ele é perpendicular, ele é paralelo ao eixo das cotas. Qual é o ângulo que ele forma com o meu vetor R? 90 graus, né? Ou seja, qualquer vetor paralelo ao eixo das cotas vai ser perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com o plano XOY, ou seja, esse vetor aqui é normal ao plano XOY. Portanto, ele forma um ângulo de 90 graus com qualquer vetor do plano. Então, o ângulo entre o vetor vermelho e o vetor do F, a força, então, o ângulo entre o vetor da força e o vetor posição só pode ser 90 graus. O seno de 90 é 1 grau, é 1. O seno de 90 é 1. 3 vezes 2, 6. Olha só que lindo. Aí, a escolha é fazer como fazer, né? Se você tem dificuldade com ângulo, faça o determinante. Se você acha que o determinante é um saco, faça usando a definição geométrica. Tá? O que mata aqui? Aqui mata essa informação aqui, ó.
Ó, a direção e sentido do torque. A direção e sentido do torque só vai ser dada pelo determinante, porque o determinante me fornece quem? Me fornece as características de direção e sentido. Fornece o I e o J. O I, J e K. Ou seja, ele me fornece a direção e o sentido. Claro, a gente precisa passar por um processo a mais para saber o módulo. Aqui eu só tenho a informação do módulo. Ou seja, a única informação que eu tenho sobre o vetor tal vai ser o módulo. Eu não vou saber qual é a direção e nem qual é o sentido dele. Então, para saber direção e sentido, eu preciso sim fazer aquele determinante. Tá? Bom. Faltou eu falar de algumas aplicações de produto escalar, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas o produto escalar ele pode ser definido, algumas aplicações da física, né? Ele é na física ele surge como fluxo, ou seja, eu tenho um campo através de uma área, então que é a definição de fluxo, né? Então o fluxo ele é definido por um produto escalar. E a definição clássica de produto escalar é trabalho, né? Força, escalar, distância. Não vou fazer nenhum exercício sobre esse assunto, mas como eu apresentei aplicações de produto vetorial, achei importante falar das aplicações de produto escalar, mas não vou fazer exercício disso. Bom, o assunto da aula, como vocês já viram na pré-aula, é produto misto. Tá? O que é o produto misto? É uma mistura do escalar com o vetorial. Você tem aqui um vetorial, você tem um produto escalar do produto vetorial. Ou seja, o produto escalar do produto vetorial. O produto vetorial gera um vetor. E esse vetor, agora eu faço escalar. Dessa maneira, o resultado do produto misto é um número. Ou seja, o resultado aqui vai ser um número. Ou seja, vai ser um real. Certo? Bom, como é que a gente vai resolver isso? Aqui tá, vamos pegar esses vetores, o V e o W. Eu quero obter o meu produto misto. Como é que eu vou obter o produto misto? Pela definição. Como é que eu vou obter o produto misto pela definição? Vou fazer o escalar do produto vetorial. Eu vou calcular o produto, primeiramente eu vou calcular o produto vetorial. Aqui o produto vetorial. Então, feito o produto vetorial, aqui eu estou resolvendo ele por Laplace, né? O que vai acontecer? A minha resposta final vai ficar I, ou seja, 3 menos 2, menos 1 quarto, tá? E aqui, menos 1 quarto. Então, aqui é meu produto escalar. Agora, como é que fica o meu produto? Quando eu faço o produto vetorial, agora eu peguei o produto vetorial e vamos fazer o produto escalar dele. Com o U, né? Ou seja, vou pegar o U e vou multiplicar pelo resultado de V vezes o W. O V vezes W é esse. Multiplicado pelo U vai acontecer o seguinte, vai ficar com 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1 quarto, menos 3 quartos. 4 vezes menos 1 quarto, dá 1. Dessa maneira, o que acontece? Eu vou ficar com 3 menos 3 quartos, igual a 9 quartos. Bom, o que a gente vê disso? Claramente, né, a gente pode substituir, poderia ter pego aqui, né? Colocado no lugar do I, o 2. No lugar do J, o 3. No lugar do K, o menos 4. Resolvido isso como um determinante. Simplesmente como um determinante. E aí, o que nós temos? A definição de produto misto é o determinante.
Então, vetor, se é U, V e W. Repara que nós temos que ter uma ordem. U, V e W. U, V e W. Depois eu vou falar dessa ordem. Mas a ordem U, V e W tem que ser respeitada nessa ordem que está posta aqui. Tá? Porque essa ordem que está posta aqui é essa ordem de operação. Se essa ordem de operação não está satisfeita, isso aqui não vai estar organizado. Tá? Então, o que vocês vão fazer agora no intervalo da primeira live? Resolver esse problema usando a definição do determinante e comparar o resultado, certo? Então, na primeira live, vocês vão refazer o exemplo anterior do produto misto e mas usando o determinante para depois do intervalo a gente corrigir. Também tem mais outro exercício ali na sequência. Tá? Então, nos vemos às 8h30, certo? 8h30 nós retomamos. A live está quase acabando. Não acabou. Certo? Então tá. 8h30 retomamos. Ok. Então, tem exercício lá para vocês.